Meus amigos, minhas amigas, roguemos a Jesus que nos mantenha firmes. O professor Rivaio finaliza o Pentateuco da doutrina espírita, fechando-a com a Gênese segundo o Espiritismo. Na Gênese, o eminente Rivaio finaliza essa obra no último capítulo intitulado Sinais dos Tempos, onde ele tece considerações sobre a nova era, sobre os novos tempos. E utiliza-se de duas teses que trata exatamente dos movimentos astronômicos que a Terra e outros planetas viajam no espaço sideral. O Dr. Barry e o senhor Arago, discípulo de Paulo, o apóstolo, quando explicam que a humanidade é como a vida humana. Existem fases. Fase do mundo infantil, fase do mundo juvenil, fase adulta, fase da madureza. Nessas fases existem diferenças marcantes. Na fase infantil, quando se direciona para a fase da juventude, apresenta características notáveis. Mas as características mais notáveis ainda estão exatamente na transição entre a infância para a juventude. Existe um claro escuro, um lusco-fusco, uma mistura do que vai vir a ser, do que é, de tal forma que o ser humano, nessa fase intermediária, vive em conflitos. Há uma explosão de altas concentrações hormonais, até adentrar, vendo uma madrugada que se desenha na fase da juventude. A coisa aquieta-se, ameniza-se, e depois de um tempo, adentra num novo conflito, numa nova fase intermediária, onde todas as coisas se bagunçam, se desequilibram, para depois se reequilibrarem e adentrar na fase adulta com uma nova visão, com uma nova ideia, com responsabilidades maiores, com intenções diferenciadas daquela outra fase que agora já não volta mais. Assim como ocorre com a vida humana, também ocorre com as coletividades, com a humanidade. Apresentam-se fases, mas aquela que se caracteriza como intermediária, no meio, é recheada de conflitos. E todos nós percebemos. Daí, quando o Dr. Barry e Arago tentam correlacionar essas fases diferenciadas pela qual a humanidade passa com os movimentos astronômicos, assevera que os planetas influenciam outros planetas através da proximidade ou do afastamento. Mas além dos planetas, o sistema solar como um todo, através da sua trajetória astronômica no seu movimento específico no cosmo, ele, o sistema solar, aproxima e se distancia de outros sistemas e influencia, além de ser influenciado por outros sistemas. De modo que os planetas influenciam os planetas. Os sistemas solares influenciam outros sistemas, mas também as galáxias influenciam um e outro, de modo que nada que acontece na Terra
ou no sistema solar, ou num ponto qualquer do nosso universo conhecido, não é nada mais do que a resultante de um conjunto interferindo daí no mundo físico. As catástrofes parciais, as doenças que se irrompem no vírus, através também da bactéria e de outros micro-organismos procarióticos caracterizando esse mundo monera, é o resultado, incluindo as placas tectônicas, de um conjunto maior, onde bailam os planetas e as nebulosas, interferindo no mundo físico e sobrecitando a inteligência humana a domar esse cavalo sem rédeas, que é a natureza. Sobrecitando nas fibras delicadas de cada ser humano uma dose maior de solidariedade, de compreensão, de colocar no lugar do outro. Assim, a humanidade, quando vai saltar, passando pela fase intermediária, a uma outra etapa de visão, de comportamento, ao passar por essa fase intermediária de conflitos do ponto de vista moral, intelectual, comportamental, casa-se exatamente com alguns movimentos astronômicos específicos, e nós podemos citar a precessão dos equinócios. A Terra, que apresenta um movimento de rotação e um movimento de translação ao redor do Sol, também apresenta um movimento que se completa a cada 25.868 anos, arredondando para 26 mil anos. Daí, esse movimento astronômico denominado de precessão dos equinócios faz com que, numa síntese rápida, o eixo imaginário da Terra comece a bailar como se fosse um peão que começa a parar, dando a imagem de que se forma dois cones, um na parte superior, outro na parte inferior, tendendo a parar, mas não para. Esse movimento que acontece na Terra, no ano referido, faz com que em lugares que existem mares, sequem. Em lugares secos, inundam-se. Movimento de placas. O calor ou o frio intervém a cada 12 mil anos, quando se aproxima de determinadas estrelas, de determinadas galáxias, de determinados específicos astros astronômicos no universo, de tal forma que interfere na parte climática da Terra, fazendo com que o ser humano ressinta essas características. Não todos os seres humanos, porque é tão longo esse período, outros são curtos, de modo que somente há 12 mil anos, quando fecha esse ciclo, e aqueles que estão exatamente no fechamento desse ciclo, ou na fase de 12 mil para 12 mil anos, ressentem a precessão dos equinócios. De forma que, nessa fase transitória, costuma-se dizer que estamos adentrando um período da luz. A escuridão passou. Dessa forma, quando nós agora avaliamos o movimento astronômico associado com a revolução do comportamento humano, uma associada à outra, dando tempo para que uma aconteça, nós percebemos que a humanidade passou pela primeira grande fase da sua evolução. A primeira grande fase ocorreu quando o ser humano estava adentrando num conflito na conquista da consciência. Quando o espírito, no seu status de princípio espiritual, que se debatia no fôlego do instinto, agora conquistava uma estrutura psíquica tal e começava a ter lapsos de consciência. Nesse período, quando o homem adentrava na civilização, muitos espíritos, nenhuma constelação específica denominada cão maior, ou cão grande ou grande cão, aonde existe uma estrela de alta magnitude,
denominada Sírius. Sírius é uma estrela que nesse período apresentava, no conjunto dos seus planetas, adentrando ao período de regeneração. Passam-se muitos anos e espíritos rebeldes que perturbavam a ordem social foram retiradas de um desses planetas que circulavam Sírius, que apresenta uma magnitude característica, e foram levados muitos para uma outra constelação, denominada de constelação do cocheiro. Chamado cocheiro, porque a aglomeração de estrelas que a compõem dá a imagem de um cocheiro que com o braço direito segura uma pequena cabra, capela. E com o braço esquerdo segura a pequena cabra, também chamada de capela. E com o braço direito segura as rédeas dessa pequena carroça, que não está ligada a cavalo algum, a animal algum. Exatamente no pescoço dessa cabra existe uma estrela brilhante chamada capela. Ao redor de capela, que é um sol, existe um grupo de planetas que receberam esses espíritos rebeldes, aonde permaneceram na escuridão primitiva de capela por milênios de dor, de saudade, tentando amenizar as suas dores que haviam conquistados através da rebeldia e que agora tentava diluir na sua própria emotividade, que passava por um processo de reflexão. Eles avançaram aquele planeta. Eles deram tecnologia, deram ciência, deram visão de Deus. Muitos regeneraram. Muitos transformaram-se. E muitos retornaram para aquele planeta que agora mereciam no sistema denominado de Sírius, mas outros não. Aqueles que permaneceram no planeta, no sistema capela, tornaram a provocar rebeldias, tentaram constituir rebeliões, promoveram corrupções no sistema político, avançaram pela violência, domando consciências, anestesiando outras, provocando, portanto, uma revolução de ordem negativa, tolhendo a intimidade daqueles capelinos que já balançava para o sentimento de renovação, como hoje a Terra passa por um sentimento de reestruturação comportamental. Esses espíritos resolveram promover de tal forma o desequilíbrio que o espírito nobre daquele sistema e daquele planeta o retiraram de lá. Porque aquele ambiente não mais comportava, trazendo esses espíritos exatamente quando o homem saía da animalidade, adentrando a consciência, fazendo locomover braços longos, de crânios projetados para frente, caracterizando esses ensaios que a antropologia e que a arqueologia pode registrar do desenvolvimento humano, e onde Charles Darwin tem a oportunidade de mostrar essa árvore, aonde a mente humana promove uma movimentação no próprio cérebro, onde pode expressar a consciência, o bailar da imaginação, a memória e para promover cultura. Eles adentraram, segundo Emmanuel, em caminho da luz e trouxeram a raça branca para a terra. Espíritos que transformaram os seus corações em capela e que já deveriam ir para o sistema de Sírius, desistiram e resolveram adentrar para a terra para auxiliar aqueles seus amores, afetos do seu coração, para que eles pudessem transformar de alguma forma e serem recambiados outra vez ao planeta de origem, ao paraíso perdido, gravado então na Bíblia. Esses espíritos líderes
da inteligência e da moral, ainda no período de transformação, ao descerem para a terra, eles influíram no comportamento daqueles outros rebeldes. Vamos encontrar, então, os grandes messiânicos, caracterizados nos sacerdócios do Antigo Egito, membros notáveis do Forri, almas venerandas na intimidade, caracterizando o Mahatma dos indianos, outros tantos no Lao Tse, e aí variados, como Heródoto, caracterizando também Sócrates, esses grandes espíritos ventilando o amor e burilando-se a si mesmo para resgatar todos aqueles que eram os seus amores. No entanto, esses espíritos nobres que haviam sido transformados na intimidade do sistema de capela, ainda dentro com mais furor na intimidade da raça hebraica. E vamos encontrar o grande condutor daquelas almas capelinas, caracterizando a raça adâmica, o grande neto de Abraão, Jacó, que depois seria chamado de Israel, e que em outras reencarnações viria adentrar no corpo de Moisés, e no futuro ainda como Elias, e finalmente como grande Batista decapitado, aquele que viria a receber Jesus através do batismo da água, para que Jesus pudesse de alguma forma trazer o batismo do Espírito. Outros tantos notáveis, como o chanceler do Egito, José, o decifrador de sonhos, que mais tarde iria entrar na indumentária do grande Davi e finalmente iria no futuro ter aulas advinda da voz messiânica de Gamaliel, adentrando então a indumentária da personalidade de Paulo, de Tarso, que viria depois trazer para o Ocidente o pensamento de Jesus. Mas de todos eles, duas almas que não precisaram adentrar e banhar-se do sol de Capela, mas que vieram de Sírios sem nenhuma necessidade de resgate, sem nenhuma necessidade de buscar os seus amores, apenas pela misericórdia de atender almas ignorantes, aonde nós bailávamos naquele período. Essa alma, o João, o Batista, e também Maria, mãe de Jesus, as duas únicas almas caracterizadas como nobres, mas podemos citar também outras tantas, como Isabel, como Zacarias, que caracterizam essa pleiade acercando de Jesus, para que ele pudesse desenvolver então a sua missão. Esses espíritos nobres desistiram de Sírios e permaneceram na terra até os dias de hoje, amando a todos nós, uma delas caracterizando a misericórdia de Jesus na terra, Maria, Mãe Santíssima, e outro caracterizando a justiça na terra, sem equívocos, como o próprio Batista. De forma que a terra está recheada de almas de outras galáxias ou de outras constelações, de outros sistemas, impulsionando para o desenvolvimento da inteligência, com focos na moral, que o ser humano terrestre ou terrícola próprio daqui não atenderia em um primeiro momento, mas que essa mensagem de amor e de religiosidade permaneceria gravada na sua alma para sempre, como hoje ainda temos na nossa própria alma. Esse período de inteligência está finalizando. Porque segundo Manuel Filomeno de Miranda, agora adentramos em uma outra fase, já enxergando a madrugada de uma nova era, que Allan Kardec ainda em A Gênese, há 1 século de lavoro para que a Terra pudesse apresentar as suas transformações. Desta vez, nobres espíritos, sem nenhum compromisso com a Terra, a não ser a de cooperação
faz com que a Terra adentre com novos impulsos no período da regeneração. Desta vez não é mais a constelação do cocheiro ou a constelação do cão maior, mas a constelação do touro, aonde existe um agrupamento de estrelas, cuja luminosidade, segundo os astrônomos mais recentes, é desprovido de calor, de modo que deram nome a esse pequeno agrupamento de estrelas de constelação das Pleiades. Dentre esse agrupamento de estrelas, uma se destaca, Alcíone. A Terra, nesse movimento astronômico, aproxima-se desse planeta, desse Sol, chamado Alcíone, e banha-se da sua vibração astral, da sua vibração espiritual resultante da mente daqueles espíritos que lá existem. Assim, espíritos nobres proporcionam no próprio nascimento na Terra, no movimento espírita, no movimento católico, no movimento islâmico, para que o amor, a fraternidade e o pensamento de religiosidade destrua de uma vez por todas o materialismo, de uma vez por todas o egoísmo, nesse trabalho de sangue interno, nesse trabalho de violência interna de nós para conosco, para que a ambiência mude. E espíritos rebeldes, logicamente para promover a paz, afastam-se, não tendo o direito de reencarnar, a não ser em uma próxima oportunidade, quando em outros planetas primitivos possam sensibilizar os próprios corações corruptos, os violentos, as pessoas que promovem guerras, afastam-se do nosso ambiente, para que o impulso da regeneração possam definitivamente ocorrer. Essa síntese que nós elaboramos é para dizer que nesta fase, aonde a regeneração avança, o movimento espírita também avança. E as casas espíritas recebem cada dia mais crianças, jovens, seres humanos, com uma dose de exigência na área da religião para atender a sua fome de espiritualidade. Uma necessidade nas entranhas do próprio ser exige que atenda a sua racionalidade para que o sentimento possa ficar sobre essa razão indestrutível da fé elaborada no próprio pensamento científico. Assim, a casa espírita aumenta o número de pessoas no público, através das palestras, através do ESD, as pessoas adentram e passam a perguntar assim. As casas espíritas recebem muita gente de outras religiões, simpatizantes, porque a mídia agora coloca a doutrina espírita além das paredes. O centro espírita, a doutrina espírita está na mão da mídia, sendo divulgada. Daí, os centros espíritas necessitam de uma preparação, de um cuidado maior, de uma organização maior, desde a recepção até o foco central, onde está o estudo. Caridade aos outros, atender à necessidade física dos outros, atender à dor, abraçar com afeto o sofrimento dos outros, é da mais alta relevância, para que a pessoa se equilibre, para que a pessoa mata a fome, para que a pessoa reduza a sua carência de afetividade, para que agora a verdade limpa, para que o conhecimento luminífero possa ser assimilado, a fim de que a própria pessoa ande com as próprias pernas. Assim, a qualidade dos estudos espíritas torna-se uma necessidade de urgência. Isto porque muitos de nós ainda não conhecemos
o livro dos Espíritos, a doutrina espírita que nós professamos. Ainda não mergulhamos na sua intimidade para entender essa doutrina filosófica, segundo Allan Kardec, com aspectos científicos e com aspectos religiosos. Dessa forma, o primeiro ato na qualificação dos estudos espíritas é estudar. Os responsáveis para o ESD, para o ESME, o estudo sistematizado da mediunidade, necessitam aprofundar ainda mais o seu conhecimento, a instrução, aprofundar de tal forma para que o conhecimento espírita lhe seja familiar, para que faça parte da sua vida, para que entenda nos seus detalhes, porque tudo que está em o livro dos Espíritos pode ser aprendido. Há muitas pessoas que dizem que certas partes do livro dos Espíritos, certos pontos da doutrina espírita, ainda não está no nosso nível. Já está há muito tempo no nosso nível. Na era da mecânica quântica, na era da psicologia transpessoal, na era da tecnologia em si, na era da viagem além do nosso orbe, na era da robótica que atinge Marte, falta-nos sair do comodismo para penetrar melhor o conhecimento espírita. Instrução. Estudar. Só que estudar passa por 3 coisas, segundo Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos: seriedade, perseverança, continuidade, recolhimento. Começo a estudar o Livro dos Espíritos hoje, mês que vem, passo a ler novamente. Daí a 4 meses, passo a ler novamente. Não estou agindo com seriedade. Principalmente aqueles que são responsáveis para transmitir o conhecimento espírita, que é a palavra errada. Esse é o segundo ponto da qualidade dos estudos espíritas. Não se transmite a doutrina espírita para ninguém. Se constrói ou reconstrói a doutrina espírita com alguém. Isto quer dizer que para que possamos construir a doutrina espírita junto com os nossos alunos, com os nossos participantes, com os nossos amigos, é necessário a arte de dialogar com aqueles que estão conosco, estudando. Daí que não existe professor, existe dialogador, no máximo facilitador, travar um contato com aqueles que estão estudando. No ESD ou no outro grupo sistematizado, ouvir o que eles têm a dizer no tempo devido, para sondar-lhes como é que eles estão pensando a doutrina espírita, como é que eles estão pensando a felicidade, como é que eles estão construindo a sua fé, porque a doutrina espírita não é só para saber, é para viver feliz. Se eu não compreendo bem, como é que irei transformar-me? Se eu não compreendo bem a sua proposta, se eu não mergulho na sua filosofia, que fica sobre uma rocha de adamantio, para citar o X-Men, firme, como é que eu vou construir a minha felicidade? De forma que através do diálogo que eu vou saber, porque aí está educar, ver o que é que o outro tem. Mas se eu chego na casa espírita e transmito a doutrina espírita, preste atenção que eu vou dizer como é que é. A doutrina espírita acredita em Deus, na reencarnação, mas na contracapa, princípios da doutrina espírita, não tem reencarnação. Não tem pluralidade dos mundos habitados. Tem Deus, mas não tem pluralidade dos mundos habitados. Então daí passar a questionar, saber destas coisas. E o diálogo, quem nos dá exemplo é Allan Kardec. Ele poderia ter apresentado o Livro dos Espíritos
onde está a doutrina espírita, das mais variadas formas. Abstract, um resumo. Depois ele coloca a sua introdução. Depois ele expõe a sua metodologia, com características de Augusto Comte, a metodologia positivista de Augusto Comte, proposto por ele. Depois ele coloca os resultados em gráfico, em pizza, em dispersão. Faz uma análise estatística multivariada, porque imagina o número de comunicações que foram. Depois apresenta uma discussão pesada, de 500 páginas, e adentra numa conclusão violenta e dá as perspectivas. Ninguém ia ler. Ninguém ia compulsar, porque a doutrina espírita seria de mais de 1000 páginas. Era uma outra Bíblia. Se ele apresenta gráficos, nenhum brasileiro ia ler. Porque a cultura do brasileiro lê as coisas, quer ser feliz só lendo. O livro Nosso Lar, o livro de Manuel Filomeno de Miranda, Transições Planetárias, Universo e Vida, do Espírito Áureo, de Hernani T. Santana, livros notáveis, mas todos eles psicografados. Isto não está próximo do Livro dos Espíritos, porque esta base de robusticidade científica, é ela que nos dá a fé. Só faz sentido estudar a transição planetária se estudar a Gênese. Só faz sentido estudar o Universo e Vida se estudar o Livro dos Espíritos. Só faz sentido estudar outras obras variadas, aonde vamos encontrar a licantropia, aonde o Espírito se comporta como se fosse lobo na sua estrutura perispiritual, é que vinga, é que obsedia. Só faz sentido essas coisas se estudar o Livro dos Espíritos. Uma amiga nossa disse que ela gostaria tanto que o marido fosse espírita, e resolveu dar um livro para o marido, e deu o livro Nosso Lar. O marido, que a amava e que ama, leu o livro e depois disse, com risadas, com todo respeito, que aquele livro era fantástico, porque parecia mais uma ficção. Deveria dar o Livro dos Espíritos. Então, Allan Kardec apresentou a doutrina espírita da forma como apresentou, através do diálogo. E como é que começamos um diálogo? Que é Deus perguntando. Perguntar ao jovem, inquiri-lo, fazê-lo envolver, é a segunda ou terceira parte da qualificação dos estudos espíritas. Dialogar para construir. Terceira ou quarta parte da qualificação espírita, o jovem, ou estudioso, ou participante do ESD, tem que sair de lá empolgado. Porque a doutrina espírita, para aqueles que estudam, é empolgação. A doutrina espírita, para aqueles que pesquisam, é surpreendente. De tal forma que ela consegue ir do átomo até o arcanjo. É a única doutrina no mundo que consegue unir a religião e a ciência. É por isso que ela é a doutrina filosófica. Mas para unir a religião e a ciência é necessário saber a religião, espiritualismo. Saber razão, ciência, é a primeira proposta do item 1 da introdução. O objeto do estudo espírita é estudar as relações entre o mundo invisível, espírito, espiritualismo, e o mundo físico, ciência. Se ela vai unir duas coisas, ela não pode ser as duas coisas. Ela é doutrina filosófica, porque somente a filosofia abraça a razão para fortalecer a fé. E traz a fé para dar amor à razão, para dar significado à ciência, para dar-lhe um destino. É uma saga da doutrina filosófica, a não apresentada através dos sistemas complexos característicos das filosofias, mas traz de uma forma dialogada. Daí que a doutrina espírita, quando é trabalhado na casa espírita, quando é conversado, dialogado, tem que trazer empolgação, tem que surpreender,
tem que trazer um impacto de felicidade, tem que abrir a visão. Se isso não acontece, não há problema com a doutrina espírita. A necessidade de reformulação de visão do facilitador. Daí, porque através do diálogo, porque através da instrução, do diálogo, exige do monitor, do facilitador, mais conhecimento. Quando se vai estudar na escola e apresenta aquelas perguntas de alternativa A, B, C e D e uma verdadeira, nula, uma falsa, tem os gênios da alternativa, vamos excluir, não sabe nada, mas ele passa. Mas quando se trata de questões abertas, exige da mente. Daí que dialogar exige do monitor. Ele precisa entender um pouco de química. Ele vai perceber que ao estudar o Livro dos Espíritos, ele deverá entender algumas nuances de antropologia. Sem perceber, ele estará estudando física nos seus moldes básicos. Sem notar, ele já mergulhou na religião, já adentrou na ciência, penetrou nos labirintos mais complexos da química e da química fina, da física quântica, quando analisa a questão de número 540, ao ver que o espírito vai do átomo primitivo até o arcanjo. Ele precisa estudar mais. Portanto, Allan Kardec dá tarefas de casa para o monitor espírita. O monitor espírita que não estuda sozinho, só em grupo, tem defasagem. Daí que aqueles que enveredarem para o diálogo, para travar contato com os alunos, para deixar aberto para quaisquer perguntas sobre o tema, corre o risco de estudar mais, para ser melhor, para entender melhor. Daí, aqueles de nós fazemos da doutrina espírita algo supersticioso quando não estudamos com profundidade. Mas não é estudar da visão de André Luiz para a visão de Kardec. Não é assim. Tomemos um posicionamento sério. Não é André Luiz primeiro. Não é outros espíritos nobres e Emmanuel primeiro. Eles não são primeiros. É de quem eu conheço, humano, homem, terrestre, Allan Kardec. É daqui para lá. É conversar do que eu conheço. Como é que Allan Kardec começou? No item 1 da introdução. E no item 2, qual é a razão do item 2 da introdução? Vamos começar por uma definição hipotética do espiritualismo. Para o espírita, a alma é um ser imaterial, independente da matéria, portanto, imortal, sobrevivendo ao corpo físico que guarda a sua individualidade. Mas ele não provou nada. Ele só propôs para, no item 3, começar a correlacionar se essa alma do espiritualismo, porque existe a alma do materialismo, no item 2. Existe a alma do panteísmo, no item 2. Ele fica com o espiritualismo para verificar se esse conceito de alma e se essa alma que existe em nós, que não está provado pela fé racional, mas pela fé cega, é aquele fenômeno que está movimentando a mesa. Porque se for, essa coisa que em nós é chamado alma é imortal, porque aquele não morre. Então, se ele é este, eu serei ele depois da morte. E fica provado definitivamente que eu sou imortal. Olha o trabalho das ideias, olha o raciocínio, exigindo do monitor muitas coisas, muito entendimento. Outro detalhe da qualificação dos estudos espíritas é o amor pelos participantes. Que os jovens, que aqueles que estudam adentrando no ESD, sentem-se felizes por estar conosco. Aqueles de nós que entendem a doutrina espírita, quando outras pessoas adentram na nossa casa, na nossa amizade, que aproximam de nós, que eles se sentem felizes e façamos o máximo para que eles se sintam acolhidos, para que eles possam voltar outra vez, tendo referência de que nós temos as nossas dificuldades, os nossos desafios, mas o entendimento força-nos a superar para viver melhor amanhã do que agora. Então, a qualificação dos estudos espíritas passa também pela afetividade, pela vivência,
pela alegria, nem muito sério e robusto, para afastar as pessoas, nem muito alegre 24 horas, para afastar as pessoas, porque vão pensar que não tem nenhuma confiança na outra. É o meio termo, é o intermediário para poder estar do lado daqueles que vão adentrar nossas casas. Assim, com ESD, nessas qualificações, estamos preparados para receber a multidão do povo que adentrarão nas nossas casas espíritas, a fim de conhecer a doutrina que nós professamos, que nós seguimos, de modo que a doutrina espírita será o que nós iremos fazer dela. Ao cair na mídia, ela pode ser submetida ao ridículo ou pode caminhar por estrada reta e segura, a depender de cada um de nós. Neste período de renovação e de regeneração, cumpre-nos a nós espíritas muita oração. Cumpre-nos a nós espíritas a qualificação dos estudos. Cumpre-nos a nós espíritas a sermos definitivamente espíritas. E que Jesus nos abençoe.